E aí, já parou para pensar que talvez muito do que a gente acredita sobre um dos ritos mais influentes da maçonaria não seja bem assim? Hoje a gente vai dar uma chacoalhada em algumas ideias bem estabelecidas sobre o rito escocês retificado. E para guiar a gente nessa, vamos usar a pesquisa super interessante do Ivan Antônio Pinheiro. Então se prepara para um olhar completamente novo. Olha só, toda essa nossa conversa parte deste ensaio acadêmico aqui. Pensa nele como, sei lá, uma chave para abrir uma porta para uma nova forma de entender as coisas. O autor, basicamente, convida a gente a questionar aquilo que a gente sempre tomou como verdade absoluta. Então, bora mergulhar de cabeça nos argumentos dele. E a primeira pista para a gente entender essa nova perspectiva tá tipo bem na nossa cara, o tempo todo, no próprio nome do rito. Porque, afinal de contas, o que significa retificar alguma coisa? Pois é, a palavra em si já dá a ideia de consertar, de corrigir alguma coisa, né? E isso, de cara, já bota a gente no modo de detetive. Se o rito foi criado para retificar algo, a pergunta que não quer calar é: o que ou quem exatamente precisava desse conserto? Então, para a gente desvendar esse mistério, o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro vamos focar no nome. Depois, vamos quebrar dois mitos bem famosos. Aí, a gente entra de cabeça no que o autor chama de o Projeto Willermus. E para fechar, vamos entender por que tudo isso muda completamente o jeito que a gente olha para esse rito. Beleza, primeira parte, o nome. Antes da gente mergulhar de vez na teoria nova, vamos dar uma olhada na versão mais tradicional da história. O que a narrativa oficial diz que esse rito veio para consertar, afinal? E aqui que está o pulo do gato. De um lado, a gente tem a história de uma tradição super antiga, estável, quase que intocável. Do outro, a ideia de um projeto, algo dinâmico, criado de propósito para responder aos problemas daquela época. E, cara, essa diferença é gigantesca. Sabe, a explicação padrão, aquela que todo mundo ouve, geralmente tem duas bases. A primeira, que o rito retificado é mais antigo que o rito escocês antigo e aceito, o famoso Ré-A. Então, como é que ele poderia ter corrigido algo que veio depois? E a segunda, que essa retificação tinha a ver com a herança dos templários. Olhando assim por cima, parece que faz sentido, né? Só que a pesquisa do Pinheiro mostra que o buraco é bem mais embaixo. E isso já nos joga direto no primeiro grande mito que o artigo do Pinheiro começa a desmontar. Essa ideia de que o ré não tinha como ser uma resposta ao real. O segredo aqui está todo na cronologia. Dá uma olhada nisso. Lá pelos anos 1760, o precursor do Ré-A, o tal do rito de Heredon, já estava rolando, com 25 graus e tudo. O Ré só foi criado depois, ali entre 1778 e 1782. O nome Ré-A só apareceu lá para 1801, é verdade. Mas a essência, o esqueleto do rito, já existia. A conclusão, então, é meio óbvia, né? O Ré nasceu num mundo onde as ideias que viriam a ser o Ré-A já estavam circulando e ganhando força. Isso nos leva direto para o coração do argumento, que é o seguinte: Jean-Baptiste Willermoz, o cara por trás do RR, não estava criando algo do nada, num vácuo. Ele estava, na verdade, reagindo diretamente a uma coisa que ele via acontecer, justamente as ideias e as práticas que iam dar origem ao RAA. No fundo, ele estava oferecendo um contraponto, uma correção. Ok, vamos para o segundo mito. Aquela ideia de que os rituais do Hair são tipo uma cápsula do tempo, sabe? Que eles não foram mexidos desde que foram criados. Mas será mesmo que a história confirma essa versão? Essa ideia de que nada mudou é muito forte. E ela está por todo lado, inclusive impressa em rituais oficiais, como esse aqui. A frase é forte, mais de 200 anos praticamente sem alterações. Isso cria uma imagem de uma tradição perfeita, preservada no tempo. Só que, quando a gente vai ver a pesquisa histórica, a foto que aparece é bem diferente. Para começar, existem várias versões dos mesmos rituais. Segundo ponto, eles nunca tiveram uma aprovação final de todo mundo, de todas as províncias. Terceiro, o próprio Willermoz só foi terminar os textos décadas depois dos famosos conventos. E o mais doido de tudo, tinha coisa importante sendo mudada até 1788, anos depois. Aí aquela ideia de imutável começa a ruir, né? E a prova cabal, para fechar essa discussão, vem do próprio criador. Numa carta de 1810, Willermoz descreveu o trabalho feito nos conventos não como uma obra finalizada, mas como um esboço de uma reforma. Peraí, se nem o fundador achava que o trabalho estava pronto, quem somos nós para dizer que estava? Isso muda tudo. O rito deixa de ser um fóssil, um artefato antigo, e vira um projeto em constante movimento.
Certo. Então, se o Her não era uma relíquia intocável, o que ele era, afinal de contas? A resposta, segundo o autor, é que ele era algo muito mais pensado, mais estratégico, um projeto. O projeto Wheeler Moss. A ideia central é essa aqui, ó. O Her não surgiu do nada prontinho. Ele foi uma mistura muito inteligente, uma fusão de 3 coisas bem diferentes. A base vinha do escocismo francês, a parte mística, a doutrina profunda, vinha dos zelos Cohen, e a organização, a disciplina quase militar, vinha da estrita observância templária. O Wheeler Moss foi o grande arquiteto que conseguiu juntar essas 3 peças num quebra-cabeça só. Mas para que fazer essa mistura toda? Qual era o objetivo final? Era exatamente o que está aqui. Criar uma maçonaria com caráter claramente cristão. O objetivo do Wheeler Moss era muito claro. Ele queria um sistema maçônico que tivesse uma identidade e um propósito que não deixassem dúvida sobre sua raiz cristã. Era algo que ele sentia que estava se perdendo em outras correntes da maçonaria daquela época. Isso aqui mostra pra gente que o Wheeler Moss não era só um pensador, um filósofo, ele era um baita estrategista. Ele sabia exatamente como vender o peixe dele. O historiador Pierre Noël, quando analisou os escritos do Wheeler Moss, chegou a dizer que ele contava apenas metade da verdade. O que isso quer dizer? Que o Wheeler Moss estava construindo com muito cuidado uma narrativa pública para o seu projeto, controlando a imagem que as pessoas teriam daquilo. E agora a gente chega na pergunta que vale $1 milhão. E daí? Beleza, desmontamos esses mitos e tudo mais, mas, no fim das contas, por que esse novo olhar realmente importa? Olha, ir além da historinha oficial não é só um exercício intelectual, sabe? O que a gente ganha de verdade quando a gente para de ver o rito como um monumento antigo e começa a enxergar como uma criação viva, intencional. Resumindo a ópera, os pontos principais são esses aqui. Primeiro, a gente passa a ver o Her não como uma tradição parada no tempo, mas como uma criação única feita de propósito. Segundo, a gente reconhece o Wheeler Moss não só como um místico, mas como um estrategista político genial. E talvez o mais importante de tudo, isso nos força a estudar a doutrina do rito com outros olhos, de um jeito mais crítico, perguntando o que de fato é original e o que é retificado. E tudo isso nos deixa com uma última pulga atrás da orelha, uma reflexão que vai muito além só desse rito. Se uma tradição é, na verdade, uma série de correções e ajustes ao longo do tempo, onde é que a gente encontra o original de verdade? Fica aí a pergunta para a gente pensar.